Vivi, você pode iniciar a gravação? Tudo bem, então. Boa tarde, sejam todos bem-vindos à 15ª reunião do Grupo Técnico de Assessoramento da Região Hidrográfica do Paraná. Hoje nós estamos aqui em um formato um pouco diferente das últimas reuniões, tendo em vista que alguns dos membros estão presentes aqui no simpósio da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, em Belo Horizonte. Então, nós estamos um grupo aqui participando presencialmente durante o simpósio e o restante participando virtualmente, como de costume. Então, estamos aqui com Goiás e com Mato Grosso do Sul, que estão aqui participando do simpósio. Vamos fazer, então, a nossa rodada, como de costume, só de apresentação dos membros que estão participando e dos convidados, começando aqui por Goiás. Humberto, do Senac Goiás, institucional dos clubes. Leonardo, do PME de Mato Grosso do Sul, também do Conselho Estadual do Mato Grosso do Sul. Boa tarde, João, Leonardo, obrigado pela presença. Minas Gerais, o representante está aqui, mas ele está enrolado com uma outra questão. Daqui a pouco a gente vai ter uma pessoa entrando pelo link. Então, passo a palavra para o representante do Paraná. Opa, boa tarde, Patrick, boa tarde a todos. João Samek, aqui do IAT Paraná. Eu acho que a Natasha deve estar... Eu acabei de entrar agora, Patrick, então nem verifiquei se é a Natasha, mas acho que ela vai participar na sequência. Está ali. Eu estou aqui, tá, Natasha? Desculpa. Tá bom, obrigado, Samek e Natasha. E passo para o nosso secretário de São Paulo, por favor. Boa tarde a todos. Oi. Aqui é Luiz Santoro, secretário executivo da CIMA, São Paulo. Nós estamos aqui com a companhia do Carne Seca, do DAE, da Iara e do RUAC, da Coordenadoria de Recursos Hídricos. Obrigado, Santoro. Agora, nossos convidados, ONS, estou vendo aqui o Paulo Diniz. Pode se apresentar e apresentar a equipe do ONS, por favor. Boa tarde, Patrick. Aqui pelo ONS estou eu, Paulo Diniz, Rafael Barros também está presente e Rogério Braga. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ministério de Minas e Energia. Boa tarde a todos. Ministério de Minas e Energia. Também está acompanhando aqui a Marga Leão. Boa tarde, Igor e Marga. Sejam bem-vindos. Obrigado por atender o convite. Representante da SESP, operador de Porto Primavera, Carlos Alberto. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, eu, da Diretoria de Geração, o Sérgio Larizati, da área de Meio Ambiente, o Aloto, da área de Operação e Manutenção. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. E da CTG, que opera a Jupiá, Paulo Laudana. Oi, boa tarde. Pela CTG, eu, Rogério, gerente de Meio Ambiente, o Paulo Laudana, o Leandro Barbieri, do Meio Ambiente também, e alguns representantes do Centro de Operações, do Regulatório e do Jurídico da CTG também. Tá ótimo. Muito obrigado pela presença, Rogério, Paulo e demais. IBAMA, temos um representante do IBAMA na reunião. Por favor, eu não estou conseguindo ver aqui a listinha dos membros. A Silvia está presente. Obrigado, Silvia. Você poderia dar uma boa tarde, se apresentar? Silvia do IBAMA. Algum probleminha? Ela deve estar com probleminha de áudio. Certo. Então, a gente precisa ler a presença do IBAMA. E temos também representantes aqui das UORs da ANA, que fazem parte do grupo de trabalho interno, Superintendência de Planejamento, Superintendência de Operações e Eventos Críticos, Ana Paula Fiorese, a Alessandra, que eu já vi aí, Roberto, SGH, UOLS, Marcelo Ribeiro, SAS, e a nossa equipe aqui da SRE, André Pante e a Viviane, participando da reunião.
Bom, como vocês viram no convite, né, nós estamos prevendo aí uma apresentação, um informe da CTG sobre os desdobramentos, né, da nossa última reunião, na linha de apresentar aí uma proposta, um plano para realizar os testes de operação da usina hidrelétrica nuclear com a vazão abaixo de 3.600 m3 durante o período úmido desse ano. Então, eu vou passar a palavra para a CTG, Rogério ou Paulo Laudana, para vocês trazerem novas informações do grupo sobre esses testes, sobre o que aconteceu desde a nossa última reunião, as conversas com o IBAMA. Vamos lá, obrigado, Patrick. Boa tarde a todos. Conforme nós comentamos na reunião do dia 12, né, nossa última reunião do GTA, no dia 12 à tarde nós tivemos uma reunião com o IBAMA, a Silvia, que está aqui, participou dessa reunião, foi o time técnico de meio ambiente e alguns consultores externos também que a gente convidou para nos apoiar nesses estudos, tá? E conforme a gente acertou naquela reunião do dia 12 com o IBAMA, protocolamos no dia 17 uma proposta de teste de estudo ao IBAMA, né? E no momento a gente está aguardando aí uma resposta do IBAMA. Se você me permite, Patrick, eu vou pedir para o Leandro, e se for de interesse de vocês, a gente passar uma apresentação do que consiste esse teste e essa nossa ideia que foi apresentada ao IBAMA. Sim, seria muito interessante se vocês pudessem compartilhar. Eu aproveito aqui só para registrar a chegada aqui do Marcelo Fonseca, diretor-geral do IBAMA, a nossa reunião. Ok. Eu vou pedir então para o Leandro Barbieri para ele colocar a apresentação e fazer a apresentação. Por favor, Leandro. Leandro, se você tiver com dificuldade de apresentar, você manda para mim que eu apresento aqui. É porque subiu a telinha aqui do mudo, da câmera, agora eu consegui encontrar. Obrigado, Viviane. Vou ver se eu consigo por aqui. Tá bom. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Não. Não, a gente está vendo a própria tela do Teams. Ainda não. Não dá para ver. Consegue ver agora? Ainda Não, não. ainda não. Ixi, deixa eu ver aqui, tentar de novo. Tentar compartilhar de novo, pessoal. Manda para mim aqui também, Leandro. Conforme for, eu apresento aqui. Eu acho que agora vai. Vamos ver. Conseguem ver? Agora sim. Tá, João. Bom, boa tarde de novo a todos. Agora deu. Como o Rogério falou, a gente teve aí um estudo interno, chamamos aí ajuda externa também, para a gente tentar aí ajudar um pouquinho mais aí dentro da responsabilidade da CTG, né? Vou passar aqui, talvez... Talvez nem todos tenham participado da reunião a qual a gente apresentou os primeiros testes e onde está o nosso principal problema, né? O principal problema aí que a CTG vem nos últimos meses controlando os impactos ambientais aí, mitigando. Essa é a área jusante da usina Jupiá, tem uma área aqui que a gente chama área de pedreira, área de pedral aqui, imediatamente aí a jusante da usina Jupiá. Essa área tem aproximadamente 15 hectares e é uma área que é utilizada para reprodução da ictiofauna. Aqui tem uma imagem já durante os monitoramentos com uma vazão de 3.700 metros cúbicos por segundo. E aqui é o mesmo lugar
com a vazão de 3.300 metros cúbicos por segundo, quando a gente fez o monitoramento antes aí do período úmido, né? Essa era a proposta do nosso teste, de chegar a 3.600, com monitoramento de temperatura, pH, OD e turbidez no ponto 1, 2, e na parte embaixo, no transecto, com monitoramento aí de ictioplâncton, que é ovos e larvas aí de peixes, né? E fazendo análise de DNA. Com bastante esforço e com a ajuda de consultores externos aí de renome, a gente estava na busca de um indicador que pudesse ser assim imediato, né? Porque ovos e larvas acaba sendo um indicador que depende ainda de análise de DNA, análise de laboratório, não é uma análise, não é um indicador que a gente consiga ter uma resposta imediata. Então, consultamos aí professores que são sumidade no assunto, né? Professor Senhorini, professor George, o próprio Norberto, que é da nossa equipe aqui de meio ambiente, né? E o professor Paulo Monzani, são especialistas e trabalham especificamente com reprodução de peixes nativos regionais aqui da nossa bacia, né? E depois de bastante discussão, a gente, através de alguns trabalhos publicados por essa própria equipe, né? Professor George, a gente tem aqui trabalho publicado com Mandi, com Pacu, com Curim e com o próprio Lambari, para a gente identificar quais são os principais pontos e gargalos para a reprodução desses peixes, para ver se a gente conseguir identificar, né, trazer algum indicador para que a gente pudesse monitorar em tempo real. Então, com bastante esforço e pesquisa acadêmica aí, chegamos a uma proposta de monitorar a temperatura. A temperatura e o oxigênio dissolvido são os principais indicadores aí relacionados com a reprodução de peixe, principalmente com o desenvolvimento desses peixes, né? Aqui a gente tem fotos, tem o A e o B aqui são fotos de larvas tiradas aí com microscópio eletrônico, larvas que estão aí no seu estado normal, e aqui a C, D, E e F já são larvas que estão deformadas em decorrência do aumento da temperatura. Então, nesses estudos, a gente tem a conclusão de que a temperatura acima de 30 graus é extremamente crítica para a reprodução. Muitos embriões morrem acima de 30 graus e mesmo que se tiver a eclosão dos ovos, a chance dessas larvas saírem deformadas e terem aí uma morte precoce é muito grande. Então, dentro desses estudos, a gente tirou a temperatura como sendo um indicador para que a gente pudesse monitorar essa área do pedral, que é essa área de reprodução de peixes. Né? Só um complemento ao que o Leandro está falando, essas medições de temperatura seriam exatamente em cima do pedral que vai estar com uma lâmina d'água pequena ali, relativamente pequena. Então, é um monitoramento bem em cima do pedral ali, dá para ver como é que está a temperatura nessa região. Aqui, o que a gente está propondo para essa análise do IBAMA, né? Monitoramento diário de temperatura e oxigênio dissolvido, nesses pontos 1 e 2, que são os pontos do pedral, que é o ponto de desova e reprodução de peixe, né? Principalmente às 11 da manhã e às 15 horas, que é o período da tarde, que são as condições mais críticas aí com relação à incidência solar e à temperatura. E aí, a partir daí, fazendo uma redução de 100 metros cúbicos por segundo a cada 2 dias. Né? Então, estabilizando a temperatura no dia seguinte, fazendo também o monitoramento. E aí, um gatilho para suspender a redução, caso a temperatura esteja acima de 30 graus, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. E a continuidade dos monitoramentos propostos anteriormente, já com a vazão, né, que a gente já tinha proposto com a vazão de 3.600 metros cúbicos por segundo. Então, como o Marqueto falou aí no início da reunião, a gente teve uma conversa junto com o IBAMA no dia 11, no dia 12 do 11, junto já com os nossos consultores também. A gente trouxe essa proposta e discutiu com o IBAMA esse plano de trabalho. E aí o protocolo no dia 17. Né? Mas para que a gente realmente consiga realizar essas atividades, tem algumas condições interessantes aqui e primordiais, né?
Uma delas é a manutenção da cota de Porto Primavera, 25730, a mínima modulação de vazões aí de efluentes pelo OMS, chegando à vazão mínima de 3.300 metros cúbicos por segundo. Foi uma vazão que a gente discutiu bastante também com os consultores, chegando aí a um limite aí realmente bem estreito nessa vazão de 3.300, né? Retorno aos patamares anteriores em tempo real, caso a gente constate aí o aumento da temperatura, a temperatura acima de 30 graus nesses pontos, que a gente consiga retornar ao patamar anterior. E aí, após aí a redução da temperatura e tal, a continuidade das reduções de vazão, né, para e passo. A gente necessariamente precisa de uma aprovação do plano pelo IBAMA, que agora está em análise, e um ato autorizativo alterando a determinação da CREG, né? A gente está hoje com defluências aí determinadas pela CREG em 3.600 metros cúbicos por segundo aí durante a Piracema. A gente mantém os recursos que já estavam propostos antes, né? Tanto de salvamento de peixe, quanto os monitoramentos aéreos e todo o material que a gente está utilizando. E tem alguns pontos bem importantes aqui, que é, a gente está falando de um local de reprodução e desova natural de peixes, durante a Piracema, com fluxo migratório de 19 espécies que frequentam esse pedral e que podem usar o pedral como ponto de desova, né? A gente vai ter a sensível perda de áreas marginais, que são berçários hoje para a reprodução de peixes, para o crescimento aí dos peixes. Conforme a gente já falou antes, a vazão, o influxo da água são responsáveis pela maturação e desenvolvimento dos ovos e larvas de peixes, e a temperatura e a qualidade da água são aí pontos muito importantes para esse sucesso reprodutivo. Além disso, tem o possível aprisionamento desses cardumes nesse pedral, né? E é por isso também que a gente sugere e pede a mínima modulação possível de vazões, porque o aumento da vazão pode ocasionar aí aprisionamento também de cardumes que estiverem subindo para a reprodução. De maneira geral, é isso. A gente entregou o documento, está disponível no SEI. E, salvo engano, a gente também mandou esse documento, o Word, para a Ana. E eu acho que para o ME, não lembro mais para quem. Mas esse documento está disponível também no site do IBAMA. Obrigado. Obrigado, Leandro. Bom, Patrick, estamos à disposição. Era isso que a gente tinha preparado para hoje, aí, de acordo com o vosso pedido. Ok, obrigado. Agradecer pela apresentação. Já perguntas, vocês podem encaminhar para a Viviane, para ela disponibilizar para Coloquei meu e-mail no chat. Rogério, se vocês puderem, por favor, encaminhe essa apresentação para a Viviane para ela disponibilizar para todos. Viviane, vamos disponibilizar também o ofício que eles encaminharam, nós recebemos uma cópia, né? Vamos colocar também na página do GTA, a gente colocar essa apresentação e o ofício que o Rogério mencionou, encaminhado ao IBAMA com a proposta, a gente coloca também na página do GTA. Antes de abrir para a pergunta, eu pediria a Silvia do IBAMA para fazer um comentário sobre como que está a análise desse plano pelo IBAMA, que vocês mencionaram aí no final. Tem duas condições a serem atendidas, né? Uma delas é a aprovação pelo IBAMA. Eu perguntaria a Silvia do IBAMA como que está essa análise, se ela pode dar algum informe para a gente. Boa tarde. A análise está quase concluída. A nossa intenção é que amanhã o parecer esteja no SEI, já esteja assinado e encaminhar amanhã. Tá ótimo, Silvia. E aí, na sequência, após a assinatura do parecer, imagino que deva ter algum tipo de manifestação da diretoria de licenciamento, não é? Exatamente. Tá certo. E você tem uma previsão de prazo para que haja essa manifestação da diretoria? Eu acredito que amanhã ou até quinta a diretoria possa se manifestar. O Regis, essa semana, está em vistoria, eu não sei se ele vai conseguir
avaliar por lá, durante a vistoria, mas eu posso ver com o Jonatas. Tá certo. Então, a princípio, a manifestação do IBAMA sai até o final dessa semana, pelo que... Exatamente. E no sentido favorável de aprovar a proposta que foi encaminhada pela CTG. Do plano, acredito que sim. Eu não conversei com a analista hoje, ela só me falou que estava concluindo. Tá certo. Tá ótimo. Ok, então, Silvia, muito obrigado. Viu? Nada. Agora, eu queria perguntar para o Igor, com relação aí à segunda condição que o pessoal da CTG colocou, relacionada à decisão da CREG de manutenção de uma vazão mínima de 3.600. Eu perguntar ao Igor se temos alguma novidade com relação à ata, né, da reunião da CREG, que você mencionou na última reunião, poderia trazer algum comentário, algum elemento relacionado ao início desses testes de redução de vazão para 3.300. Igor, por favor. O comentário que eu posso fazer, Patrick, é a orientação que o pessoal do Ministério passou, é que a ata vai constar essa possibilidade de operação em uma condição de defluência inferior ao que foi decidido pela CREG, né? E que cada instituição, no âmbito de suas competências e cumprindo sua governança já ordinária, vai avançar nesse sentido. É exatamente isso que está acontecendo, né? A CTG apresentou o plano, esse plano está sendo avaliado pelo IBAMA, mas o ponto que chama a atenção é que a CTG aponta a necessidade de um ato autorizativo colocando de forma expressa, né, esse novo patamar de defluência baixo dos 3.600 que foi deliberado pela CREG. Essa deliberação de 3.600 foi que houve pela CREG, e a CREG acabou. Então, resta avaliar quem ou como seria feita essa implementação. Se haveria necessidade de fato desse ato autorizativo, colocando de forma expressa esse novo patamar, e havendo essa necessidade de fato, entendo que o órgão competente para trabalhar com questões de defluências é a própria ANA. Então, essa é a posição que a gente coloca aqui nesse momento. Obrigado. Igor, você tem uma previsão de quando que essa ata vai ser disponibilizada? Essa que você mencionou? Vou verificar aqui e informo durante a reunião, tá? Ok, obrigado. Sim, nós já vamos falar na sequência, e já falamos na reunião anterior, né, mas enfim, na sequência, quando a gente esgotar esse assunto aqui, vamos falar da manifestação conjunta dos órgãos gestores. Nós conversamos sobre isso na última reunião, e aí avançamos na redação e na conclusão da manifestação conjunta. Estamos, então, com a manifestação conjunta pronta, que nós pretendemos divulgar amanhã. Então, vai ter uma manifestação da ANA e dos órgãos gestores da bacia, conjunta, no sentido, né, de registrar a importância de se realizar esses testes para reduzir a vazão mínima defluente de 3.600 em Jupiá. Tá? A gente, na sequência, vai mostrar para vocês essa manifestação. Tá? E também queria registrar e lembrar que, quando foi feita a operação dos testes de 2.300 era 2.700, né, a meta, e se chegou a 2.900 em Jupiá, no período seco desse ano. Isso foi antes da criação da CREG, e naquele momento foi editada uma portaria do MME que determinou o início desses testes. Então, também existe essa possibilidade, já existe esse precedente, né, de uma portaria do Ministério de Meio Ambiente determinando o início da realização dos testes, tendo em vista que naquele tempo ainda não existia a CREG. E se trata de uma situação semelhante, testes para redução de vazões em nível inferior ao que vinha sendo praticado anteriormente. Só para registrar que existe essa alternativa também. Igor? Só um comentário em relação a isso que você falou, Patrick. Naquele momento, realmente houve esse precedente, o Ministério de Minas e Energia editou essa portaria
muito, tendo em vista a celeridade e a tempestividade que a ação requeria, considerando, sobretudo, o panorama energético, hidroenergético que a gente vivenciava naquele momento. De forma a dar maior robustez à decisão, considerando, inclusive, a interface que existe tanto com a política de recursos hídricos quanto com a política ambiental, além da política energética, instituiu-se a CREG. Então, a CREG passou a trabalhar nesse sentido. Eu, particularmente, vejo que o momento hoje é um momento muito mais associado à questão da política de recursos hídricos com vistas à recuperação dos reservatórios a montante do que a política energética. A política energética foi avaliada no âmbito da CREG e entendeu-se que os 3.600 são suficientes, mas, claro que uma redução de defluência em Jupiá tem todo o nosso apoio, também é importante do ponto de vista energético, mas também é importante do ponto de vista de recursos hídricos. Então, eu particularmente vejo que, em que pese existir esse precedente de portaria do Ministério de Minas e Energia, acho que o momento, a conjuntura se diferencia daquela oportunidade. Ok, Igor, obrigado, está registrado aí o seu comentário, mas de qualquer forma existe precedente, né? Então é uma alternativa, vamos dizer assim, do ponto de vista normativo, que é possível, né? Não sabemos se será a alternativa adotada, mas de qualquer forma existe esse precedente, é possível que ele seja utilizado nesse caso específico agora. Bom, vou abrir então agora para perguntas, dúvidas com relação à apresentação que a CTG realizou. Se quiser, por favor, levanta a mão. Leonardo, só para entender um pouquinho do monitoramento que vai ser feito só a pedraria ali, não vai ter outro monitoramento em outra parte do reservatório, para ter uma comparação, porque vai que naquele ponto específico está com 33 de temperatura, mas em outro ponto do reservatório pode estar com 31 também. E aí a gente parte do pressuposto que o reservatório está mais ou menos igual com a parte do estudo. Se isso vai ser feito ou vai só ter aquele monitoramento daquele ponto que foi colocado anteriormente? Não, o monitoramento da temperatura vai ser feito no pedral e também nos outros pontos que a gente tem embaixo, onde tem a coleta de ictioplâncton, né? Mas o gatilho, exatamente, é esse monitoramento no pedral, porque ele tem uma lâmina de água menor, mais estreita, e é justamente o ponto onde é de reprodução, ou seja, é o ponto crítico que a gente tem que monitorar. Leonardo, ok? Ok. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Então, nós ficamos aí aguardando essa manifestação do IBAMA, que aparentemente vai sair até o final da semana que vem, e a disponibilização da ata da CREG, e o Igor disse que vai nos informar até o final da reunião qual o prazo previsto para ser disponibilizada essa ata, né? Aí nós temos já 2 elementos, que foram mencionados pela CTG, e teremos um terceiro elemento, que eu vou falar agora, que é a manifestação conjunta, né, dos órgãos gestores. Pedir para a Viviane compartilhar aí na tela, por favor, a versão final do documento. Quando ela vai compartilhando, eu vou relembrando, na última reunião, nós sugerimos a edição dessa manifestação conjunta. Houve aí uma concordância nos órgãos gestores. Depois disso, nós fizemos aí umas trocas de documentos para consolidar o texto, a versão final da manifestação, que resultou desse documento que está aí na tela. Ele vai ser apreciado amanhã, de manhã, numa reunião da diretoria da ANA, para subsidiar, né, a manifestação da ANA, e nós pretendemos divulgar amanhã à tarde, certo?
Amanhã, à tarde, nós vamos divulgar essa manifestação conjunta e também iremos providenciar na sequência o envio formalmente por ofício para os atores, para o MME, para o INS, para a CTG, para o IBAMA, enfim, os atores que estão envolvidos com essa questão. Tá? Então, como a gente já tinha antecipado na última reunião, é uma manifestação conjunta dos órgãos gestores, reconhecendo a necessidade de se buscar a redução da vazão mínima de efluentes de Jupiá no período de novembro de 2021 a fevereiro de 2022. Pode descer, Vivi. Esse conteúdo faz referência aos órgãos gestores, à resolução 77 da declaração de situação crítica, às reuniões que ocorreram do grupo aqui, do GTA, né, ao longo desse período, ao plano de contingência, que foi elaborado pela ANA para a recuperação dos reservatórios do sistema no período único desse ano, a importância da manutenção da vazão mínima de Jupiapara e Itiopara, então isso é importante reconhecer, né, que existe essa demanda, é uma demanda legítima, que nós devemos buscar respeitar e atender essa demanda, especialmente no período de Piracema, novembro a fevereiro, fertilizante. Mas, por outro lado, também, que a vazão de defluências elevadas em Jupiá, como é um reservatório a fio d'água, capacidade de regulação reduzida, afeta a acumulação ou esvaziamento dos reservatórios a montante, todos eles, furos, restaurantes, e outros. Também a necessidade de promover melhores condições possíveis para a recuperação de todos os reservatórios localizados a montante, que é o objetivo do plano de contingência, e isso é determinante para atender o seco do ano que vem, né? E também nos outros anos seguintes, inclusive o trecho ajusante de Jupiá, porque como o Jupiá não regulariza vazões, se não houver armazenamento suficiente a montante, ele não consegue atender as vazões no trecho ajusante, né? E que é a permanência desses baixos volumes, né? Especialmente naqueles de cabeceira, pode levar a impactos ambientais, sociais e econômicos na região hidrográfica. Minas trouxe aqui o exemplo de Nova Ponte. Se baixar para menos de 10% do volume útil, tem um impacto ambiental lá na região. Esse é um exemplo, mas tem outros consequências, outros reservatórios, né? E o compartilhamento de recursos hídricos para a água é observar os princípios do aproveitamento múltiplo, todos os usos, né, incluindo a geração de elétrica, nacional, harmônico, integrado, visando a benefício de todos. E aí, com isso, os órgãos gestores reconhecem a necessidade de buscar reduzir a vazão mínima de Jupiá para abaixo de 3,65, período mínimo, né? Para propiciar ao longo desse período melhores condições de preenchimento de reservatórios situados a montante. Indicam também que, para atendimento dessas condições mínimas, Ilha Solteira e Três Irmãos, sejam explorados prioritariamente as vazões incrementais ajusantes de Água Vermelha e São Simão, e as vazões do Rio Tietê, de forma a preservar os reservatórios que estão ao montante desses dois aproveitamentos, como já está até no plano de contingência, né, regras de vazões para preservar e maximizar a acumulação de reservatórios ali a montante. E que a observação desse preceito deverá favorecer a recuperação de volumes acumulados nos reservatórios, especialmente de cabeceira, para aumentar a garantia dos usos de recursos hídricos e ambientais, isso é importante, não só recursos hídricos e ambientais, no período seco do ano que vem e nos anos seguintes em toda a região hidrográfica do Paraná. E com isso, amenizar os impactos sociais e econômicos decorrentes desse posicionamento. Tá? Então, essa é a manifestação, esse é o texto consolidado. Como eu falei, amanhã ele passa na diretoria da ANA e amanhã à tarde nós vamos divulgar e encaminhar formalmente a todos os órgãos relacionados a esse assunto. Tá? Então, era esse o informe, e aí mais um elemento, né, que visa subsidiar essa decisão e o início dos testes de redução da vazão da efluente. Então, abro aí para alguma pergunta, comentários sobre o comunicado do assunto. Muito bem. Então, ok. O próximo ponto, eu pediria a Ana Paula Fiorese, a SOI, para dar um informe para todos sobre as decisões recentes da diretoria da ANA de aprovação de resoluções com medidas que estavam previstas no plano de contingência. Ana?
Obrigada, Patrick. Boa tarde a todos. Sobre o plano de contingência, ele demandava algumas resoluções para que fosse efetivado, né, para que ele tivesse seus efeitos regulamentados. Então, nesse sentido, foi aprovada na semana passada e publicada ontem no Diário Oficial, a Resolução 108/2021, que diz respeito às condições de operação da Cascata do Paranaíba, especificamente em Emborcação e Itumbiara, durante o período de 1º de dezembro até o dia 30 de abril, 1º de dezembro de 2021 até 30 de abril de 2022, ela vai ter vigência a partir do dia 1º de dezembro agora. Na reunião deliberativa desta manhã, da manhã de hoje, foi aprovada também a resolução com as condições temporárias de operação para a bacia do Grande, tratando especificamente de Furnas e Mascarenhas de Moraes. Em ambas foram incluídos dispositivos para promover o equilíbrio com outros reservatórios dentro das próprias bacias, como São Simão, na bacia do Paranaíba, e Água Vermelha e Marimbondo, na bacia do Grande. E também para que seja observado um equilíbrio na operação e nas acumulações entre as duas bacias, para que também uma não seja prejudicada pelo enchimento da outra. Então, a intenção é que elas cheguem ao final do período chuvoso com volumes melhores e equilibrados dentro delas e entre elas. Além disso, há uma outra resolução, que é uma resolução apenas de orientação para aqueles outros dispositivos que já estão previstos em normativos, especificamente aqui estou falando de Serra da Mesa, então da Bacia do Tocantins, e Três Marias e Sobradinho, na Bacia do São Francisco, que já tem seus dispositivos específicos, mas há uma recomendação de operar mais próximo das mínimas permitidas nesses dispositivos. Essa resolução está prevista para ser apreciada pela diretoria colegiada na próxima reunião deliberativa, que é na segunda-feira, e ser publicada na sequência também para ter efeitos a partir do mês de dezembro. Essa não requer uma antecedência tão grande, porque não são novos dispositivos, né? É somente orientação dentro dos próprios dispositivos. Então, com isso, a gente vai fechar as resoluções necessárias para o plano de contingência até o momento. Caso sejam vislumbradas novas resoluções ou novos atos necessários para a efetivação do plano de contingência, isso vai ser feito mais para frente. Ótimo, Dona, obrigado pelo informe. Pergunto se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação a essas resoluções. Muito bem. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha previsto para a nossa reunião de hoje, né? A gente, como vocês sabem, o GTA ele foi criado por uma portaria da ANA, a portaria 377, do início de junho, e ela tem, o grupo tem a sua vigência coincidente com a vigência da Resolução 77, que é a resolução que declarou a situação crítica de escassez na bacia do Paraná. E essa resolução termina, né, a sua vigência no dia 30 de novembro desse ano. Portanto, daqui a 7 dias, né, daqui a uma semana. Então, formalmente, com o fim da vigência da declaração, né, de situação crítica, também encerra a vigência do GTA, formalmente, né? O que a gente pensou aqui, né? Dada a importância aí, né, do grupo de revisão de gestores, a gente pensou em, apesar de não termos mais o GTA formalmente existindo, né, de nós continuarmos monitorando a situação e convidarmos os órgãos gestores para se reunir, não formalmente como GTA, mas como órgãos gestores, né, e eventualmente convidar também alguns outras entidades, como o INES, INED, CTG, SESC, dependendo do assunto. E aí esses convites seriam feitos ao longo do período úmido, de acordo com a necessidade, aí, a conveniência, né? Nós vamos acompanhar esse período agora de enchimento dos reservatórios
e de evolução, né, enfim, das medidas que foram definidas, que a Ana Paula Fiorese acabou de mencionar, assim como também os testes de redução de vazão em Jupiá, que vão contribuir para o enchimento dos reservatórios, e havendo aí algum assunto novo, né, ou a necessidade aí de um encontro entre os órgãos gestores em função da implementação dessas medidas, a gente convida a todos para uma reunião. Tá? Então, assim, dito isso, essa seria aqui a nossa última reunião formal, né, do GTA. E podemos convidar vocês para outras reuniões ao longo do período úmido, caso seja necessário. Tá certo? Essa é a sugestão que a gente faz para a gente manter esse fórum aqui, que é um fórum importante, que a gente acompanhou a situação, discutiu assuntos importantes, né? A gente não perder esse fórum para os próximos meses. Mas, formalmente, essa fica sendo a nossa última reunião em GTA. Tá certo? Então, nós vamos marcar uma próxima. E aí, eu abro a palavra para os meus, se alguém quiser fazer um comentário aí, final, antes da gente caminhar para o nosso encerramento. Igor? Só informar, Patrick, eu verifiquei aqui na Secretaria de Energia Elétrica a previsão de publicação da ata da 8ª reunião da CREG no início de dezembro, tá? Tá certo, Igor. Obrigado. João, aqui de Goiás, está sugerindo a gente fazer uma reunião para a gente ver o resultado, né, desses testes de monitoramento. Está certo, João? Fica já aí acatada a sua sugestão e a gente se compromete, então, assim que tiver o início da operação e os primeiros, depois do tempo do início da operação, e a gente tiver os primeiros resultados dessa operação, a gente convida, então, os órgãos gestores, convida a CTG, o IBAMA e os demais participantes para a gente fazer aí uma avaliação dos resultados dessa operação. Tá certo? Então, fica acatada aí a sugestão do João. Bom, vamos caminhando, então, para o encerramento. O diretor Oscar, que é o coordenador formal, ele está agora participando aqui de uma mesa no evento, ele não pôde estar aqui presente na nossa reunião de GTA, e o diretor Joaquim está com uma questão pessoal, também não pôde participar. Então, eu vou fazer aqui o encerramento, em nome do diretor Oscar e do diretor Joaquim. Queria agradecer aos representantes dos órgãos gestores dos 5 estados que participaram desse grupo aí de junho até agora, né, no final de novembro, foram 15 reuniões, fora aquela primeira que não era formal ainda, quando a gente discutiu a declaração de situação de escassez. Vou agradecer aos representantes que participaram de todas as reuniões, deram as suas contribuições para a gente poder discutir aqui as medidas que nós adotamos lá em junho e depois acompanhar a situação e discutir questões que eram de interesse de todos. Né? Fazer um agradecimento também aos nossos convidados que participaram de quase todas as reuniões, o INS, trazendo aí as simulações e a situação dos reservatórios do país, especificamente do Paraná, o MNE, que trouxe as decisões da CREG, e compartilhou, explicou o que foi decidido, e outras informações relativas às iniciativas do MNE no âmbito da gestão dessa crise hidroenergética. E agradecer também aos agentes que participaram da reunião. Hoje estamos aqui com a CTG e a SESC, mas também tivemos outros agentes participando das reuniões, então, e outros representantes de usuários, tivemos a nossa Cuba também uma reunião. Obrigado, então, pela participação de vocês, à disposição, participar. Ao IBAMA, que participou também de algumas reuniões, e é um órgão fundamental, central, já que uma parte das questões ali que motivam as restrições de operação são questões ambientais, né? E agradecer, por último, a equipe aqui da ANA, né, das superintendências, esse é um esforço conjunto de várias superintendências da ANA, então todos os representantes aí da SOI, da SPR, da fiscalização, apoio ao sistema e gestão da rede do Nicolau que participaram dessas reuniões todas. Né? Então, esperamos encontrá-los de novo numa próxima reunião não formal do GTA, de que venha ser convidado pela ANA ao longo aí das próximas semanas, para a gente, conforme a sugestão do João, acompanhar a evolução desses testes. Então, era isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Boa tarde a todos. Um abraço. E vamos torcer para chover bastante no período úmido, para os reservatórios encherem, né? E a gente se vê em breve.
Um abraço, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Um abraço, boa tarde a todos. A todos. Boa tarde.